desculpa um pouquinho o horário, mas vamos que vamos. A nossa convidada de hoje é Juliana Fontes, mãe de Ana Júlia, delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia, graduada em Direito pela Universidade Tiradentes, cursou Letras na Universidade Federal de Sergipe, pós-graduada em Ciências Políticas pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra da Bahia, atuou como advogada na cidade de Aracaju, foi procuradora do Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, trabalhou na segunda vara da família na Camarga de Salvador e há quase 22 anos exerce a atividade de delegada de polícia no estado da Bahia, onde criou Penha. Seja bem-vinda ao Papo de Varanda, doutora Juliana. Oh, obrigada, boa noite, Dudé, boa noite a Boa todos. noite. É uma alegria, uma satisfação imensa. Primeiro, agradecer a Deus, né, por estar aqui, agradecer você pelo convite, muito honrada, muito feliz e eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço e os seguidores do Papo de Varanda também agradecem ter uma mulher tão competente e falarmos sobre uma história tão linda de a força da mulher. Porque a mulher que até hoje, mesmo conseguindo alcançar muitas coisas, ainda sofre um pouco na vida, no dia a dia. Mas, doutora, nos fala um pouco sobre a sua origem. Bom, eu sou, como você falou, mãe de Ana Júlia, minha filha, né, que está em Aracaju, um beijo, minha filha, te amo. Filha de uma professora, Dona Malha, e de um policial federal, né, seu Valdemar Barbosa. Tenho dois irmãos, Ivan, professor da Universidade Federal de Sergipe, e James, que é advogado. Então, a nossa família, né, somos três filhos. Minha mãe, uma mulher que trabalhava os 3 turnos, trabalhava manhã, tarde, trabalhava na universidade e dava aula também no município. Então, à noite, quando ela ia dar aula, como era um colégio muito longe, muitas vezes eu acompanhava e ficava na secretaria ou então assistindo a aula no fundozinho da sala. E meu pai, policial federal, né, saía sempre e voltava nas missões e meu olho sempre brilhava, vendo todos dois, né, tanto meu pai quanto minha mãe, que os dois são os meus heróis, né? São pessoas que já são falecidos, mas que me ensinaram tudo que eu sou, tudo que eu sei. Meu pai de uma retidão tão dantesca que ele falava uma coisa que eu achava muito bonita e que até hoje eu levo comigo. Que ele dizia, minha filha, no meu tempo, a palavra do homem bastava. Não precisava de testemunha. Né? E que relógio bom não é aquele que anda rápido, é o que anda certo. Né? Então aprendi muitas lições e é com essas lições que eu entrei e estou na Polícia Civil do Estado da Bahia. Né? Eu digo que meu pai, quando eu fazia qualquer traquinagem, às vezes eu nem sabia que tinha feito coisa errada, mas bastava ele olhar, eu já ficava um abajur. A vontade que eu tinha era de sair correndo, um abajur correndo. E hoje eu vejo assim, muitas mães chegando e perguntando, eu não sei o que é que eu faço com meu filho. Doutora, eu falei, eita, meu pai sabia o que não fazia com Juliana, bastava olhar. Né? Então, eu sou do tempo que pedia benção a pai, benção a mãe, e aprendi muitos valores, e esses valores que eu carrego até hoje foram aprendidos com eles. Eu acho, doutora, super incrível essa questão da conduta, da obediência aos pais. Eu também fui criado obedecendo mais a minha mãe. Meu pai faleceu mais cedo, então essa questão de dar benção aos tios, de dar benção à mãe na hora de sair, quando chega, quando vai dormir, eu acho super importante. Eu acho que é uma forma carinhosa. Eu acredito, no meu ponto de vista, tem coisa melhor do que sua mãe, seu pai olhar para você e dizer Deus te abençoe. Não tem, não tem. Né, eu sinto muita falta disso, né? Uma das coisas que
tenho minhas tias, né, que abençoam, mas assim, a bênção de uma mãe e de um pai é uma coisa tão... Né, e quando a gente era pequeno, que minha mãe sempre foi muito ambiciosa e trabalhava, e tudo que se cresceu foram com dinheiro. Então, quando a gente era pequeno, a gente morava em uma casa em que era de telha e que um quarto eu dormia com os meus irmãos e do lado meu pai e minha mãe. E a gente pedia a bênção, né, escutava pelas paredes, e era muito gostoso. Era muito gostoso. Tem que eu lembro muito de minha mãe, quando um discípulo, ele foi ver o mestre, e aí quando ele viajou para poder chegar até o mestre, quando chegou lá só tinha uma cama. E aí ele perguntou, ele falou pro mestre, eu estou muito decepcionado. Eu vim aqui para ver o Senhor, eu vim achando que ia ter, né, encontrar a beleza, uma coisa suntuosa, e encontro somente uma caminha para o Senhor dormir. Aí ele pergunta para o peregrino, e você? Ele só tem uma sacola, mas eu só estou de passagem. E o mestre fala, eu também estou de passagem. E é essa lição que minha mãe deixou para a gente, que está de passagem e que não, né, que não construa tesouro na terra, mas no coração. Né, e deu esse valor à questão do sentimento, né, do tratar o outro com respeito, do olhar por outro de uma forma humana. Então, tudo isso eu aprendi em casa. São valores que me fizeram crescer, e com esses valores, eu sempre repito, são os valores com que eu trabalho na instituição que eu amo, que é a Polícia Civil. E o que eu acho, a doutora falou algo que eu acho super incrível. Eu acho que tanto o homem como a mulher, ele tem que ter a palavra é sim, sim, não, não. Então, se você firma algo, está firmado, não importa o que vai acontecer, mas você deu a sua palavra. Então, eu ainda sou da época, se eu disser é assim, tem que ser. Isso. Então, eu acho muito bonito. Doutora, eu li que trabalhou como advogada, procuradora, escrivã. Nesse período, já desejava se tornar delegada de polícia, e o que lhe inspirou? Bom, eu desejava sim, eu já tinha esse desejo de ser, e o que inspirava era meu pai. Né? Meu pai sendo policial federal, eu vendo sempre ele sair para o trabalho, sempre voltar do trabalho, como eu disse, meu olho ficava brilhando. Seu olho brilha. E aí eu falo, poxa, que coisa linda. E meu pai me incentivava a ser delegada de polícia, mas o sonho dele era que eu fosse delegada de polícia federal. Mas aí, quando eu me formei, o concurso que apareceu foi delegada de polícia civil, que eu fiz, fui aprovada, e depois não teve mais os concursos, e eu também parei de estudar, e estava muito feliz e satisfeita. Mas o que me inspirou a ser delegada de polícia federal foi meu pai, na atividade dele. Hoje, na família, eu tenho um primo, né, Flavinho, onde tiver um beijo, que é delegado de polícia federal, e está hoje no Cuiabá, em Cuiabá. Então, assim, quem me inspirou foi ele, em todos os momentos, em tudo, nas ações, no comportamento, no trabalho, sempre foi meu pai. Eu vejo que você tinha uma relação de muito amor e muito carinho com seu pai, porque quando você fala do seu pai, o seu olho brilha, você fala com amor, com emoção. Isso. Minha mãe, como eu disse, ela trabalhava... Meu pai era plantão, né? Ele, como policial, ele tinha mais tempo para ficar em casa. Então, eu sempre acompanhava ele em tudo. E minha mãe já trabalhava mais. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, à noite. Tanto é que tudo que era curso que tinha, ela botava a gente para trabalhar. Eu fazia curso de tudo. De datilografia, de sachê, de boneca, porque ela queria... Mãe é mãe, né? E aí, mas assim, meu pai sempre foi o maior contato com ele, porque ele tinha mais tempo disponível, ele sempre me acompanhou em tudo. Eu estava comentando hoje, eu vi a menininha dançando, e meu pai me acompanhava, eu dançava no colégio, e tem até uma fotozinha com a roupa de dançarina, mas a professora disse que eu não dançava bem. Aí, eu vi a menina dançando assim, e eu falei, olha, lembrei de mim. E aí, quando ela disse que eu não dançava bem, eu deixei de dançar. Eu nunca falei para meu pai, eu imaginando, a palavra constrói e destrói. Né? Como é importante você incentivar uma pessoa em tudo que está fazendo e edificar. Né? Eu falei que ela falou que eu dançava mal, mas hoje eu me acho uma dançarina exímia. Top! Mas fui ouvir a professora, eu deixei de dançar. Nossa, professora mal essa, viu? A palavra
sempre constrói e destrói. Mas, por incrível que pareça, na nossa vida aparecem essas pessoas. Eu lembro que na segunda série eu tinha uma professora que ela dizia que eu não ia ser aprovado. E eu questionava, como eu não vou ser aprovado se eu só tenho nota boa? Eu só tirava 8, 9. Eu nunca fui aluno 10, mas eu era 8. E ela dizia que eu não ia ser aprovado. Então, até hoje, eu não esqueço. E isso gera traumas, né? Assim, eu hoje não, que não ligo mais, mas passei um bom tempo sem querer dançar. E nunca comentei em casa que a professora disse que eu não dançava bem. Ela falava, mas tu dança, ó, e tu, né? E eu, passei, tá bom. Aí saí da dança, não quis mais dançar, procurei fazer outra coisa, comecei a jogar basquete, foi para outra. Mas nunca também deixei de esporte, nem de atividade física, que uma coisa que sempre em casa teve foi isso, a questão da religião e a questão da atividade física, né? E onde tem esporte, onde tem religião, dificilmente a droga entra. É porque o esporte vai cuidar do corpo, a religião vai cuidar do espírito, então acaba ficando tudo em paz, em harmonia. Então isso é muito importante para as famílias. Eu sempre costumo dizer que o Papo de Varanda é muito importante porque a gente aprende muita coisa. Então veja o que essa mulher incrível está falando, a importância do esporte e da religião. Então, um ajuda o outro e você mantendo os dois, você vai ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Doutora, como ingressar na instituição Polícia Civil e o que um delegado de polícia, além de prender, faz? Bom, para ingressar na Polícia Civil, para ser um servidor público, é necessário fazer um concurso, né? Após esse concurso, a gente faz a academia de Polícia Civil em cada estado. Na academia, a gente tem as aulas, né, tanto de prática policial, aula de tiro, aula de defesa pessoal. E depois é uma nova prova, né? Depois da academia, a gente faz uma nova prova e aí passa a ser delegado. Então, é necessário fazer o concurso público. Né? Após o concurso público, a gente ingressa na instituição. E estudar, se dedicar, que consegue, que pode, tudo que a gente quer focar, determinar. E tem também a questão da polícia, existe também as provas físicas, né? Isso, tem a prova física. Na verdade, esse concurso que eu fiz há 22 anos atrás, né, eu entrei na polícia no ano de 2001, em dezembro de 2001. Agora, em dezembro, farei 22 anos de polícia. Então, quando eu fiz a prova para delegado, não havia necessidade da prova física. A gente fiz só a prova objetiva, a prova subjetiva e depois a academia de Polícia Civil. Né? Na academia tinha só defesa pessoal, mas a prova física, há 22 anos atrás, para a nossa Polícia Civil não exigia. Então, eu não fiz a prova, não teve aptidão física. É porque hoje eu vejo, às vezes, as pessoas falando que a prova física é bem difícil. Elimina muitos candidatos, né? Na prova física. E o delegado de polícia? O que é que nós, delegados de polícia, fazemos além de prender? Né? A gente apura as infrações penais, a gente cumpre mandados de busca e apreensão, mandados de prisões. E quando a gente apura um crime, a gente fornece para o Ministério Público elementos para denunciar e o juiz posteriormente para condenar. Né? Então a gente faz auto de prisão em flagrante, termos circunstanciados de ocorrência, peças processuais. Então a nossa atividade é uma polícia judiciária. Né? A gente vai fornecer elementos para que o Estado, para que o juiz possa fazer uma condenação de um crime existente. Né? Então nós apuramos infrações penais. Doutora, algo que é uma pergunta até que eu falei no começo, já sofreu preconceito por ser uma mulher na instituição da Polícia Civil da Bahia, instituição que todos sabem predominada por homens? Há uma predominância de homens, mas eu lhe digo que eu nunca sofri preconceito, nunca sofri preconceito na instituição, nunca. Porque eu sempre fui
desde que entrei na polícia, eu sempre fui ativa, sempre fui daquela que vamos e que puxo todo mundo para ir junto. Eu não só determino, mas eu também participo das diligências, participo das operações, participo, vou lá, vou à frente, assumo, bora, né? Coloco a equipe para andar, para caminhar. Então, assim, a equipe, eu nunca sofri preconceito, não. Não posso dizer que sofri, porque Mas todos nós sabemos que mesmo com tanta evolução, exercendo a mesma função, existe ainda em algumas instituições o homem exercer a mesma função da mulher com um salário 30, 40 vezes ou 30, 40% a mais. O que a doutora acha sobre esse assunto? Infelizmente, a gente vê que não é, né, que são dados que a imprensa toda hora mostra que, de fato, mulheres exercem a mesma função que um homem recebe valor menores em empresas. Eu acho isso inadmissível, né, porque a mulher, além de ter aquele trabalho, porque a mulher, quando ela faz um trabalho, eu acho que ela faz com tanta dedicação, ela faz com esmero, cuidado, e a mulher, além de trabalhar ali naquela instituição, quando chega em casa ainda começa um segundo turno, né? Cuidar da casa, cuidar de filho. Então, eu acho... Do marido, né? Muitas vezes. Isso, então, é uma forma injusta, né? Mas a gente vê que a mulher, na sociedade, ela, cada dia que passa, ela está assumindo um papel, mas ainda de uma forma tímida, né? Para a gente ver na política, nós somos metade ou mais da metade do eleitorado, das eleitoras, e, no entanto, nós não elegemos mulheres. São poucas as mulheres que nos representam, né, no poder legislativo, no executivo. Então, há essa disparidade que luto e que para que diminua, para que acabe isso, na verdade, né, para que possamos ter essa igualdade. Na realidade, no legislativo, somente 10% é predominada por mulheres, 90% são por homens. Então, vocês vejam a diferença. Então, é onde se pergunta, cadê as mulheres? Não acreditam na força das mulheres? A gente vê cada mulher guerreira, principalmente aqui em Paulo Afonso. Eu posso citar vários exemplos de mulheres guerreiras, mulheres que têm forças, mulheres de muito potencial. E no legislativo não tem, você vê 10%. O que é 10%? Nada, né? Nada, e aí eu acredito que falta um pouquinho de sororidade, né? A mulher, votar na mulher. A mulher acreditar né? Na mulher. E isso é o que falta, né? Falta a mulher olhar para a mulher como uma força, né? Que vai trabalhar em prol das mulheres também. O que eu acho interessante, doutora, é porque a mulher diz, eu não vou votar numa mulher, mas ela não se acha competente, porque eu vejo, por exemplo, eu convivo no meu trabalho com mulheres e tem umas que são muito competentes, super competentes. Então, hoje você vê que as mulheres elas se destacam. E mesmo assim, na política, as mulheres ainda não confiam em votar nas mulheres. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito machista. E quando eu falo em machismo, não é só o homem que é machista, não. A mulher quando eu falo em machismo, é a sociedade no geral, a mulher também é machista. Eu já vi um caso de que uma mulher bateu no filho, a mãe bateu no filho, porque o filho estava lavando o prato. Poxa, né? Então, quer dizer, a mulher também é muito machista. É a sociedade como um todo, não é o homem só não, é a mulher. E a gente precisa mudar essa concepção, né? E mulheres, votem mulheres, né? Vamos ter mais sororidade, vamos dar voz às mulheres, né? Para que possam nos representar. Então, vocês vejam, uma mulher na delegacia, uma mulher que tem força, uma mulher que tem punho. Então, isso é importante. Então, vejam um exemplo, vocês têm um exemplo, aí vocês estão vendo um exemplo de uma mulher guerreira. Está aqui na minha frente, gente. Uma mulher que tem coragem, então vocês têm que acreditar. Não só a mulher, ela pode representar, ela pode lutar pelos direitos de vocês, mulheres, melhor do que um homem. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso.
E eu tenho certeza da força da mulher, e a mulher, quando determina fazer uma atividade, ela faz muito bem feita. Né? Eu estou aqui diante de Esté Buena, escrivã de polícia, né, da Delegacia da Mulher, mulher forte e guerreira, que não resta dúvida. Gilma também, professora, tia Gilma, mulher também forte e guerreira. Um abraço. Então a gente é cercado de mulheres fortes e precisamos ter sororidade. Isso que é importante. Doutora, qual sua trajetória na Polícia Civil do Estado da Bahia? Nos conte um pouquinho. Bom, assim que eu fui aprovada no concurso, a gente é convocado um dia para a gente escolher a cidade pela ordem de classificação. E eu escolhi a primeira cidade, foi Sítio do Quinto, pela proximidade de Aracaju e por estar perto da minha família. Achei até interessante que quando eu escolhi Sítio do Quinto, que eu saí, um colega falou: "Ei, Sítio do Quinto já tem dono". Aí eu falei: "Estudasse mais, viu?", né? Porque escolhi essa cidade. E aí passei 3 anos na cidade de Sítio do Quinto, uma cidade que quando eu cheguei, a delegacia, ela era uma casa na qual morava o antigo delegado Calça Curta, tinha apenas um armáriozinho e uma máquina de datilografar. Era a casa dele, do lado era o quarto, a cozinha. Então eu encontrei, não tinha ninguém para trabalhar, eu sozinha, fazendo polícia civil. Nossa, na cidade de Sítio do Quinto. Uma dificuldade muito grande. Tinha a polícia militar que dava apoio. Por 2 vezes eu cheguei a arrumar a mala para ir embora, mas quando dormia, me fortalecia, pedia a Deus forças e voltava, e voltei. Mas foi uma delegacia que eu trabalhei na época, o prefeito Tabaqueiro, ele ajudava muito a polícia, né? Consegui um funcionário da prefeitura para trabalhar na delegacia como escrivão ad hoc. E depois foi melhorando as coisas, né? O Estado mandou um policial, o Estado mandou um escrivã. E aí eu já me sentia rica com escrivã e com policial. Porque você entra na polícia e você entrar do nada, chegar e não ter nenhuma estrutura, sozinha, foi difícil. Mas foi um aprendizado muito grande. Até que um dia, quando eu acordo, saiu no diário a minha remoção para Paulo Afonso. Eu sou chorona. Eu choro na alegria, choro na tristeza, chorei muito. Eu falei: meu Deus do céu, vou para Paulo Afonso. E não sabia. E aí quando cheguei aqui, né, Deus fechou a janela, né, a gente disse que abriu uma porta. Cheguei aqui, fui em Paulo Afonso. Então trabalhei em Sítio do Quinto, de Sítio do Quinto vim para Paulo Afonso. Trabalhei 13 anos como delegada plantonista no BTN. Depois assumi a Delegacia da Mulher, onde passei 3 anos. Aí mais uma vez sai minha remoção quando eu acordo, saí da Delegacia da Mulher. Ai, tá choro. Mas aí depois o que aconteceu, fui para a Delegacia Territorial e hoje trabalho na Delegacia Regional, adjunta de Dr. André Viana, e também respondo cumulativamente pela cidade de Pedro Alexandre. Então, as coisas que Deus bota na vida da gente, às vezes a gente questiona o porquê, né? Mas tudo é tão perfeito, né? Tudo é tão maravilhoso que eu hoje trabalho na Regional. A Regional é uma delegacia onde trabalha mais com a questão da inteligência, né? Doutor André Viana conseguiu formar uma equipe de CAT que trabalha com o setor de inteligência, então está sendo um aprendizado muito grande, né, trabalhar na Delegacia Regional aqui. Há uma diferença muito grande entre trabalhar na Delegacia Regional de Paulo Afonso e na Delegacia de Pedro Alexandre? Olha, eu amo o que faço. Eu amo ser delegada de polícia, então há uma diferença grande, mas o mesmo trabalho que eu faço aqui, com o mesmo amor que eu faço aqui, eu faço lá. E lá, lógico que não tem a estrutura que a gente tem aqui, não tem o número de policiais que a gente tem aqui, mas todo o apoio necessário a regional dá. Então, lá é uma cidade que eu conto com um policial civil, mas que vão 20 daqui, na necessidade.
Então a gente, apesar de todas as dificuldades, é uma delegacia boa, o local de trabalho bom, as pessoas são pessoas, né? É uma cidade boa. Eu tenho gostado de trabalhar em Pedro Alexandre, sim, muito. Ai, que bom. Pedi 1 minuto de intervalo. Rapidinho voltamos. Olá, pessoal. Não poderia deixar de falar da loja JM Joias e da loja Conexão. Olha só, alguns relógios em parceria com o Grupo Tecnos. Marcelo, aquele abraço. Olha só, hoje, olha esse relógio, pessoal. Que lindo. Esse relógio todo em cerâmica, com vidro de safira, um relógio Tecnos. Minha amiga Jamili, ó. Então, assim, olha essa linha masculina aqui, super incrível. Esse todo emborrachado. E não posso também esquecer de falar das joias, gente. Olha essas joias, que linda. Você que estava atrás de uma choque, ó que linda. Então, assim, peças exclusivas, loja JM, loja Conexão, lhe aguardando. E onde fica a JM? Na rua Amâncio Pereira, número 27. E a Conexão na rua São Francisco, 162. Aproveitando, vamos falar de um evento super incrível que vai acontecer esse final de semana, dia 23, 24 e 25, que é a Copa Agrestão 4x4. Então, faltam 2 dias. É o segundo Jeep Indoor de Paulo Afonso, com apoio muito grande de algumas empresas da cidade, o apoio de Dequinha do Ouro, União Motopeças, Ótica da Vinci, Oficina Dois Amigos e Oficina Carbo Alto. Então, pessoal, ó, dia 23, 24 e 25, a concentração será no balneário do Boi e a Cobra e você é convidado. Então, não percam esse evento. Vai ter trilha pelo Raso da Catarina, vai ter uma festa indoor que fica ali. A festa indoor vai ficar localizada bem ali próximo à Balança, no bairro Siriema. Então, vão prestigiar esse evento segundo Jeep Indoor de Paulo Afonso. Você é nosso convidado. Voltamos, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer o seu carinho aí do outro lado, agradecer por estar sempre acompanhando o Papo de Varanda. Ó, quarta-feira vai ter papo com Elinho Ventura e você não pode perder. Então, vamos ficar ligadinho no Papo de Varanda, vamos continuar esse papo incrível com a minha amiga. Gente, eu tenho orgulho de chamar a minha amiga, ó, doutora Juliana. Doutora, eu li no seu que você tem um projeto que fala sobre bromélias. Nos fala um pouquinho sobre esse projeto Bromélias. Não, esse projeto Bromélias do Sertão. Bromélias, uma flor forte, resistente, assim como uma mulher nordestina, né? Muito forte. E aí esse projeto, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha existe. Quando a gente pergunta, conhece a Lei Maria da Penha? Acho que mais de 90% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha. Mas quando você pergunta o que é que diz a Lei Maria da Penha, muitas mulheres não sabem. Então, o objetivo desse projeto, quando feito, foi levar às mulheres o conhecimento da Lei Maria da Penha, para tornar essa lei viva na sociedade, para que as mulheres possam saber que existe uma lei que protege elas, né, contra toda e qualquer forma de violência, né, entre especificamente a violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial.
dentre outras. Então, foi esse o objetivo do projeto. Esse projeto, né, foi na época em que eu trabalhei na Delegacia da Mulher, e hoje em dia a gente pensa em fazer novos projetos voltados para o jovem, voltado a levar a polícia para as escolas, para que possam conhecer. Então a gente ainda está em fase de elaboração de um novo projeto. Mas esse projeto Bromélia foi esse o objetivo, levar para a zona rural, levar para as comunidades, levar para que todos possam ter o conhecimento da lei. Porque essa lei, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, mas tem pessoas que já ouviu falar, mas muitas vezes não tem coragem de denunciar por medo ou porque às vezes não sabe nem o que é agressão. Na verdade, a mulher, ela associa a agressão com a cara roxa. Ela associa a agressão, e até isso foi um erro que eu posso dizer que foi um erro nosso, né? Que nas campanhas feitas, a gente só via uma campanha com a mulher com o olho roxo, né, lesionada. Então, sempre pensou-se que uma lesão havia necessidade de agressão física, havia necessidade de marcas, quando na verdade não há. Quando na verdade a maior agressão é a agressão psicológica. É uma agressão que fere a alma e que não deixa marcas visíveis, mas deixa marcas na mulher. Que quem passa por essa ou passou por essa forma sabe. Então, é esse o objetivo, é que a violência ela não é apenas a física, não é só aquela que deixa a marca. Né? Muita gente só associa isso, mas não é. Doutora, falando em DEAN, pela experiência de trabalhar numa delegacia especializada no atendimento à mulher, você poderia nos dar dica como a mulher pode identificar que está sendo ou vivendo um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo. Abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Uma dica de um relacionamento, quando ela está em um relacionamento abusivo. Bom, é muito difícil você identificar que está num relacionamento abusivo. Porque o que acontece? Começa a namorar, né? Começa a se relacionar. O companheiro com todo aquele cuidado, namorado, né? Todo amor, leva a mulher, né? Leva a garota, leva, vou te levar, vou te pegar. Ah, você vai com quem? Com sua amiga, que é dela. Então, vou lhe deixar. Então, tudo aquilo ela vê como uma forma de carinho, de proteção, né? Na maioria das vezes vê dessa forma. E se sente protegida e aí não consegue fazer, é muito difícil. Mas aí o que acontece? Toda mulher, ela tem a sua base de sustentação, como essa cadeira aqui, né? Tem os pilares que vão sustentar ela. E quando o namorado, quando o companheiro, ele tenta tirar essas bases de sustentação, aí a gente pode dizer que você está num relacionamento abusivo. E um relacionamento abusivo, a gente pode identificar em 3 aspectos. Quando há um controle excessivo, né? Quando o homem começa a controlar aonde você vai, com quem vai. Então, aquele controle excessivo, ele já é um sinal de alerta, né? É um sinal de cuidado. Outro fator que a gente pode analisar também é a questão do isolamento. Acontece muito em relacionamento dizer que afastar você da sua família, né? Ah, sua mãe não gosta de mim, o seu pai não gosta de mim, seus irmãos não me querem. E aí vai afastando a mulher da família, dos amigos também. Ela tem os melhores amigos e aí vai afastando dos amigos. Ela ia para a igreja, afasta também dos amigos da igreja. Ah, não vá, não gostam de mim. E aí começa a criticar e a isolar a mulher. Geralmente, nem todo homem que isola é agressor, mas todo agressor isola a mulher. Então, isolou a mulher, né, proibiu dela estar com suas famílias, com seus amigos e tentar isolar já é também um sinal amarelo. E o ciúmes excessivo. Aqueles ciúmes que proíbe você de ir para a academia, proíbe você de vestir determinada roupa, de usar um batom vermelho, que a mulher às vezes, muitas vezes gosta. Então, esse ciúmes excessivo que tolhe essa mulher também é um perigo.
Então, o amor, a mulher toma cuidado, porque o amor não vai jamais transformar a fera em príncipe. Então, teve controle, ciúmes excessivos, isolamento, uma mulher já deve ter cuidado, porque ela está caindo num relacionamento abusivo e está se cortando todas as bases de sustentação. Né? Porque o que acontece? Quando a mulher está com algum problema, quem é que a gente vai recorrer? São aos amigos, né? É a nossa família. E aí, se cortou sua base de sustentação, amigo e família, você não vai atrás. Então, com esses 3 fatores, eu acho que você já identifica que você está, sim, em um relacionamento abusivo. É porque pelo que eu ouvi, pelo que eu tenho aprendido, que quando você tira a sua família, então você não vai conseguir falar com a sua família, porque se você está distante, você não vai confiar. Quando você afasta de você os seus amigos, então se afastar os seus amigos, você vai conversar com quem? Isso. Então, sempre sinal de alerta, sempre um sinal amarelo, né? Porque o que acontece é que a sua própria sociedade naturaliza esses ciúmes, acha bonitinho, que coisa linda, né? Isso é legal. Mas na verdade não é. Ah, né? que bonito, ele tem ciúme de É você, porque né? gosta, é porque gosta. Que lindo! Ele gosta muito de você. Que lindo, É. ele tem aí, ciúme de você, ele lhe ama muito. É amor. E aí a sociedade naturaliza. E essa naturalização leva à violência, essa naturalização leva à violência física e psicológica, que é muito pior, né? Porque, imagine, você conhecer uma mulher vestindo saia, usando batom vermelho, quando você começa a namorar, você já quer proibir ela de ser o que ela é. Aceita, né? O que é que está fazendo demais? E assim, eu vejo por esse ângulo também. Se você a conheceu e você gostou daquela maneira, por que você quer mudar? Isso. E aí é que está esse controle, aí é um abuso, sinal de alerta. E quando a mulher deve sair desse relacionamento abusivo? Bom, é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. De um relacionamento abusivo é muito, muito difícil. É muito fácil quem está fora falar, Criticar. quem está fácil criticar e julgar. Né? O julgamento existe a todo momento e isso é uma coisa muito triste, porque eu acho que quem julga cala muitas mulheres. Então, quando uma mulher está num relacionamento abusivo e ela começa a ter medo do companheiro, ela começa a sofrer, ou ela começa a ser vítima de qualquer ato de violência, é hora de sair, é hora de acabar esse relacionamento. Agora é muito difícil. Existe uma síndrome, eu não me recordo o nome da síndrome, mas são testes feitos com ratinhos em que você vai dando choque. E você vai dando choque, ele vai tentando sair. Mas chega um momento que de tanto eles levarem choque, eles não têm força mais para sair. Ele deixa ficar levando choque. E é muito difícil. A mulher no relacionamento, a gente associa a mesma coisa. Ela tenta, mas chega um momento que ela não tem mais forças para sair. Né? Então, se a gente não ajudar, se a gente não estender a mão, vai ser muito difícil a mulher sair. Né? E eu fico muito preocupada porque o Brasil, estatisticamente, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Quando a gente diz que é o 5º país que mais mata mulheres, a gente não está falando dados aleatórios. São dados que se tem com mortes, com corpos, são contados pela Secretaria de Saúde. Então, é o 5º país que mais mata. E a gente tem, salvo engano, é a 2ª ou a 3ª, acho que é a 2ª, Esther, lembra? Eu acho que é a 3ª melhor legislação de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo. Então, olha que contradição, né? A gente tem a 3ª melhor lei do mundo e a gente é o 5º país que mais mata a mulher no mundo. Então, a gente vê que uma lei por si só, uma lei não resolve a questão da violência contra a mulher. Né? Eu digo todos os dias que é necessário mudar somente uma coisa. A cabeça, né? O coração, educar, a educação. Né? A gente tem que mudar porque eu digo e repito que nós vivemos numa sociedade machista e quando eu falo que a nossa sociedade é machista, eu não quero dizer que só os homens são machistas, as mulheres também são machistas. E a gente tem que mudar e vai mudar isso somente com a educação. Nós passamos agora nessa pandemia onde
nunca se houve tanto espancamento em mulheres e tanto casos de separações. Isso. Eu digo que é o seguinte, a gente não está acostumado a viver em família, né? Passa-se a semana toda um trabalhando, um fora, e a pandemia, os trabalhos mais era Juntou. home office, né? E as pessoas tiveram que ficar em casa. E as famílias não estavam acostumadas a viver em casa, em família, em casa. E aí, né, vivendo no mesmo ambiente, realmente o número de agressões aumentou. Cresceu a violência, diminuiu o número de furtos e roubos na época da pandemia, que não teve um aumento, e aumentou, sim, consideravelmente a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então veja como está a nossa sociedade. As famílias não conseguem conviver entre si. Isso. É isso que eu entendo, que a gente não é acostumado a viver em família, e nessa pandemia a gente, de certa forma, teve que aprender a viver em família, né? O que a mulher deve fazer e quem ela deve procurar quando ela está A passando mulher por esse processo? vítima de violência, o que é que ela deve fazer? Eu acho que ela deve procurar a delegacia especializada ou procurar uma rede de atendimento à mulher, o CRM, procurar alguma autoridade, mas ela não deve se calar, né? E o que é que ela deve pedir quando ela procurar uma delegacia? Ela deve pedir medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência, eu digo sempre que elas salvam vidas, né? Porque as mulheres que morrem, está comprovado estatisticamente que as que morrem são as que não pediram medidas protetivas, né? A medida protetiva de urgência, ela... Tem mulheres que falam, não vai adiantar nada, a polícia não está do meu lado o tempo todo, não está olhando, mas adianta, mas resolve sim. Então, em caso de violência, você procure uma delegacia e peça sim, na necessidade, uma medida protetiva de urgência, que a medida protetiva, ela salva sim vidas. Então, e procurar esses órgãos e o que pedir, aconselho a pedir, se necessário, a medida protetiva de urgência, porque o feminicídio ele é um crime pré-anunciado, né? Não é um crime de amor, é de ódio, e que não acontece de uma hora para outra, ele já vai dando sinais. Quando a mulher procura uma delegacia, ela já está no limite, né? Ela já não aguenta mais. Então, procura uma delegacia, pede medida protetiva e para ver se consegue Então, sair pessoal, do ciclo. vocês estão ouvindo relatos de uma profissional que trabalhou na área por mais de 3 anos, sendo a delegada da DEAN, aqui de Paulo Afonso. Então, ela está falando de um assunto que ela conhece bem. Então, veja a importância de você fazer tudo conforme manda a lei. Mas, doutora, durante a pandemia, quais os crimes mais reiterados que foram registrados na delegacia de Paulo Afonso? Bom, durante a pandemia eu estava na DT, né, de Paulo Afonso, e durante esse período os crimes que mais foram registrados, eu acredito, a gente não tem dados, levantamentos estatísticos para dizer X, X e X, né? Mas o crime que a gente mais teve foram muitos crimes virtuais, né? Os crimes eletrônicos, os roubos, furtos diminuíram, mas os crimes eletrônicos, eles cresceram de uma proporção muito grande. Eram muitas vítimas, pessoas que ligavam, diziam, o banco mandou uma pessoa na casa para pegar o cartão. Eu falei, banco não liga para você, banco não manda ninguém em casa. Mas muitos idosos foram vítimas de golpes, né, de estelionatos. Então, os crimes virtuais foram os crimes, e a violência doméstica, acredito que cresceu muito, mas na delegacia aqui a gente pode ver que os crimes virtuais aumentaram consideravelmente durante a pandemia. Eu acredito que no país inteiro, esses crimes virtuais foi assim. O que teve de Instagram hackeado, né? Muito Instagram hackeado, e as pessoas vendendo, e as pessoas comprando. Né? Então, não comprem, liguem para poder se certificar que aquela pessoa está de fato vendendo aquele objeto. Né? Então, as pessoas são orientadas, registram a ocorrência na delegacia, e aí, mas o crime no Instagram, o hackeamento de Instagram tem sido muito comum. Então, antes de comprar qualquer produto anunciado, né, no Instagram de um amigo, entra em contato, liga para saber antes de fazer o depósito, tá bom?
Outra coisa que aconteceu muito, por exemplo, várias vezes minha família, como mora em Sergipe, me ligava, você quer dinheiro para quê? As pessoas ligavam, pegavam o meu número, colocava foto e dizia se passava por mim pedindo dinheiro para os meus parentes. Então aconteceu muito isso. Muito. Então, quer dizer, estando em casa, as pessoas parece que a inteligência usada para o lado do mal, né, cresceu e os crimes foram muitos, muitos. Eu vi idosos perdendo muito dinheiro, entravam em contas, né, ligavam, se passavam, pediam dados e faziam saques e faziam transferências, né, coisa que vai ser uma investigação, mas que é uma investigação que demora um pouco e que até ser resolvida a situação, né, demora. E tiveram casos também, aconteceu muitos casos que eu vi aqui interessante, que rapazes ligam para, começam um contato com a menina, e aí pede uma foto, mandam foto, ou meninas. E aí o que acontece? Posteriormente, uma pessoa se dizendo pai, fala, você pegou foto da minha filha, ela é menor, eu vou lhe denunciar, você vai preso. Mas para que isso não aconteça, deposite uma quantia na minha conta. Então, foi muito comum também esse crime, né? A gente viu muitas ocorrências nesse sentido, rapazes desesperados, dizendo que mandou uma foto, mas que não foi foto de nude. E eu falei, se foi, eu não sei, aí a sua consciência vai dizer. Mas é isso. E o que podemos tirar? O que você tirou de lição dessa pandemia? A lição maior da pandemia é que tudo é passageiro, né? Então, assim, para a gente viver o hoje, abraçar quem tem que abraçar, beijar quem tem que beijar, e viver intensamente o agora, porque o dia da manhã a gente não sabe. Eu perdi uma tia na pandemia, que foi a tia que era minha mãe, né? Eu até agradeço a Esté Buena, né? Mulher a minha incrível. amiga, porque no início da pandemia, eu ia para Aracaju e desisti. Mas Esté, não, vamos, eu já estou de mala pronta e vamos viajar. E aí foi Esté, Samuel, filho dela, né, eu, Júlia, e não sabia que ela seria despedida, né, de minha tia, que um mês depois faleceu do Covid. Então, agradeço até hoje a Esté por ter me possibilitado passar uma semana tão gostosa com essa minha mãe. Né? Então, a pandemia eu perdi gente, a gente perdemos pessoas amadas. Então, é isso, é que a palavra que hoje em dia me define é amor, sabe? Então, vamos amar, tratar o outro como a gente quer ser tratado. De vontade de abraçar, abraça. Hoje em dia eu tenho saudade, meu irmão, te amo. Isso é importante. Então, e a Covid veio mostrar isso, como tudo é efêmero, como tudo é passageiro. E rápido, né? E rápido. Porque quem diria, né? Que eu perderia uma tia com tanta vida. Né? E a gente foi para lá e passou esse último final de semana de despedida, que não sabia, mas que foi um final de semana muito alegre e muito divertido. Então é isso, a Covid deixou essa lição. Que a gente viva, né? E que não sabe o dia da manhã. Eu conversando contigo, eu soube que você foi diagnosticada com câncer de mama. Como foi para você essa descoberta? E o que você poderia dizer para as mulheres que também recebeu esse diagnóstico? Não é um diagnóstico que não é fácil. Né? Eu não sentia nada. Fazendo o exame de rotina, a ginecologista chamou e falou, procura urgente um mastologista. Por quê? Ela não explicou, mas quando eu procurei, que fiz a biópsia, deu câncer de mama, correndo eu já fiz a cirurgia, foi tudo muito rápido. Né? O diagnóstico é sempre uma dor, porque a sentença que você pensa receber é de morte. Né? Então, eu e minha família, a gente foram momentos muito difíceis, mas que, passada toda essa fase, o que eu posso dizer é que hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu sou uma pessoa mais feliz
E existe, quando a gente, na época do colégio, tinha um livro chamado de Pauliana. Pauliana moça e Pauliana, não lembro, mas era Pauliana. E em Pauliana tinha um jogo chamado Jogo do Contente, né? Em que ela dizia assim, sempre ela achava via o lado positivo das coisas. E eu jogo hoje o jogo do contente, né? E vejo muito o lado positivo e quanto hoje eu sou mais feliz, né? O quanto hoje eu acordo e levanto da cama já agradecendo, porque a gente que passou por um processo difícil, então hoje só o levantar, só o acordar da cama, só o sair de casa já é um motivo para celebrar a vida, já é motivo para agradecer e meu muito obrigado. Então o que eu digo para as mulheres é que existe vida sim depois do câncer e seja forte, não perder a fé, né? Não jamais perder a fé, seja forte que há uma vida e uma vida muito... Eu hoje posso dizer que sou mais feliz. Ai, que bom. É. Então, mulheres, que você que foi diagnosticada, acredite que tem um Deus que tudo pode. Agora, o que você não pode perder é a tua fé, é a esperança que amanhã é um novo dia, que amanhã pertence a Deus e a gente sabe que tem um Deus lá no céu que cuida de nós a cada manhã. Isso. E assim, uma coisa que é muito importante, agora a gente está entrando no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa que começou nos Estados Unidos em 1990, a gente está entrando nesse mês, é um mês que a gente chama a atenção das mulheres. Então é muito importante você, mulher, conhecer o seu corpo, se conhecer, né? Se tocar, pegar nas suas mamas. E qualquer diferença, qualquer coisinha normal, procura um médico, né? Eu não senti sintomas, mas muitas mulheres sentem um nódulo, um inchaço, sai algum líquidozinho da mama, alguma coisa diferente vai aparecer. Então se toque, se conheça, né? Porque o diagnóstico precoce é cura, a chance de cura é muito maior. Então, vamos se cuidar, aproveitar aqui o Outubro Rosa que está chegando, né? Isso. E procurar um médico. Fazer os autoexames, depois do 7º dia da menstruação faz um toque, bota a mãozinha para cima, né? Acaricia seu corpo e se conhece, vê se tem alguma coisa de anormal. Que não esteja, mas se tiver, procura um médico. Ô, doutora, obrigada por essa explicação, porque há muitas mulheres, porque por incrível que pareça, ainda existe uma barreira sobre essa questão da mulher, do câncer de mama. Então é muito importante, é um assunto que é muito importante falar. Porque assim, é uma coisa que um dos órgãos que a gente, da mulher é a mama, né? A mama é um órgão de feminilidade. Então quando ele é atingido, realmente afeta muito, mas existe saída, existe caminho, existe cura, existe tratamento, né? E a gente tem que ter fé. Então, eu até falei para uma amiga minha assistir, desculpa, até para uma amiga minha assistir, mandar um abração para a Edna, para a Nilza, justamente porque ela passou por esse processo e hoje ela, no começo foi bem difícil, mas hoje ela está, assim, graças a Deus, está recuperada e está bem, está vivendo a vida com mais amor também, com mais alegria. Isso. A gente, cada coisinha a gente dá um valor tão grande, tudo é motivo para alegria, né? Então, assim, a vida é vista de uma outra forma. Deus lhe deu uma nova oportunidade e essa oportunidade a gente só tem que agradecer. Né? É gratidão por tudo. Eu pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, eu vi que você é capitã da equipe Mamacaru. Nos fala um pouquinho. Da equipe Mamacaru. Veja só, eu quando voltei da cirurgia, que eu voltei para Paulo Afonso após a licença, ninguém sabe disso porque eu não falava, porque é uma coisa que a gente tem vergonha. Mas assim, eu tinha muita limitação. Os meus membros superiores, eu tinha um pouco de limitação na movimentação.
Então, isso me gerou até o início de depressão, porque eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu amo o que eu faço? Como é que eu não vou, como é que vai acontecer um caso e eu não vou poder botar meu colete, nem pistola e sair correndo? Porque se tem alguma coisa, chega, vamos, quero estar logo eu gosto, é o que eu amo fazer. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida? Eu não vou... E aí eu fui convidada por Tanise para remar no grupo dos veteranos, que existe o Carranca Boat aqui, que Cesare De Carli, ele trouxe esse barco para Paulo Afonso. Aqui existem vários grupos e existia esse veteranos e eu fui convidada. E aí eu devagarzinho, né, com a ajuda de Marcão, que era o timoneiro, o chefe da equipe, eu ia devagarzinho remando, porque eu não conseguia fazer movimentos. Então meus movimentos eram limitados. E fui remando devagar, só de um lado, que era o lado que eu podia, e remando, remando. Quando eu menos esperei, eu já estava completamente reabilitada. Eu já não sentia mais nada, já estava... E eu vi como foi bom isso para a minha vida. Como a atividade mudou a minha vida. E aí, existem estudos comprovados, existe um médico canadense, Mackenzie, que os estudos dele comprovam que o remo funciona como uma drenagem linfática natural. Ele combate os linfademas, então é, de fato, um esporte de reabilitação. E aí, Cesare me convidou e junto com ele eu fui atrás, comecei uma luta para formar uma equipe de remadoras rosas aqui em Paulo Afonso, de remadoras sobreviventes do câncer de mama. Porque eu vi que me ajudou, eu vi que minha vida mudou e eu tinha certeza que podia mudar a vida também de muitas outras mulheres. E aí eu fui para a Secretaria de Saúde, vi que lá tinha mais de 800 mulheres, mas que não podiam me dar essa lista de mulheres. Realmente, porque muitas têm vergonha, muitas não querem expor, não querem passar. Então, assim, para formar essa equipe, porque, poxa, isso é bom mesmo, não é conversa, essa atividade, ela é excelente. E aí a gente formou, conseguimos algumas sobreviventes, algumas guerreiras, e com essas mulheres a gente fez uma reunião muito linda e iniciamos essa equipe Mamacaru. Mamacaru, folha, né? E aí a gente tem essa equipe formada, que é uma equipe onde são 22 mulheres no barco, né? 21 no tambor para dar o ritmo e outra pessoa no timor. Mas a gente ainda não tem timoneiro, é um homem que faz a condução, é Jones. Um abraço, Jones, obrigada por todo o apoio a nós mulheres. E somos 20 mulheres remando. Então nós temos essa equipe que é uma equipe linda, uma equipe maravilhosa. O remo, ele tem ensinado muito na nossa vida, porque o remo ensina que a gente tem que obedecer o nosso limite, o limite do nosso corpo, né? A gente tem que respeitar os nossos limites, a gente tem que respeitar as nossas colegas, né, que estão remando ali com a gente, tem que ter um respeito pelo barco, que é o instrumento que carrega a gente, e um respeito pela água, né, que quando a gente está na água eu tenho uma sensação de Deus. E para quem quer participar, qual o procedimento, qual o meio? A gente não criou ainda, mas seria muito interessante, né? Um número para contato, para que elas possam ter contato. Mas eu digo o seguinte, Onde encontra? A gente rema todas as quartas, não, mas geralmente finais de semana na Prainha do Centenário. Então a gente está lá às 6 horas da manhã, dia de sábado, remando. E posso até passar meu telefone, mas para alguém que queira, né, para alguma mulher que queira participar, porque assim é extraordinário. A gente cria os laços, né, de uma com a outra, que a gente é um grupo que ninguém fala de doença, porque todo mundo quando chega, eu até pergunto, quem é essa mulher tanto ri? Que alegria é essa? O que é que essas mulheres tomam que tem? Porque a gente não vai falar de doença, a gente só vai celebrar a vida. A gente celebra e agradece a todo momento. Então, assim, é um grupo em que a gente rema, a gente se encontra, tem Instagram, Mamacaru, pronto, pode mandar alguma... tem um Instagram da Mamacaru, sim, Mamacaru Paulo Afonso. É @Mamacaru Paulo Afonso. Isso. Então, pessoal, ó, vai lá, segue e pergunta lá, vai no privado e pergunta @Mamacaru Paulo Afonso e você tira lá as dúvidas se
Se fez bem para a doutora, se ela está indicando, é porque é algo que realmente você que está passando, passou por esse processo, precisa. Isso. E é como eu disse, a gente tem uma socialização, a gente se encontra, a gente se reúne, a gente faz um café da manhã, todas as remadas, depois da atividade a gente toma o café da manhã, socializa. Agora no dia 30, que é na sexta-feira, 10/8, dia 30, acho que já é agora, a gente vai ter um luau no quiosque Beira Rio. Esse luau vão ter vários cantores, eu estou sem a programação aqui agora, mas olhem lá no Mamacaru, e vocês vão ver a programação do nosso Depois luau. você me manda que eu posto no meu Insta e as pessoas acompanham e veem. Perfeito. E eu faço um videozinho. Que bom. Esse luau que a gente está fazendo é para arrecadar dinheiro para Brasília, porque no Brasil existem 17 equipes de remadoras rosas. Na Bahia, a primeira equipe é Paulo Afonso. Só existe a nossa equipe no estado da Bahia, que é Paulo Afonso. Então vai ter um festival internacional agora, em Brasília, que é o primeiro Festival Internacional de Sobreviventes do Câncer de Mama e o primeiro encontro de remadoras rosas, que vai ser em Brasília. E aí a gente vai fazer esse luau, está fazendo, para poder arrecadar verba, para poder viajar para Brasília. Então, além disso, tem essa questão também da gente viajar, conhecer outras remadoras, que a equipe de remadoras rosas não é só no Brasil, é no mundo. Né? O ano que vem vai ter um congresso na Nova Zelândia, se não fosse tão longe, a gente poderia ir na Nova Zelândia, não dá para a gente ir. Mas é muito importante. Então, mulher, se você conhece alguma mulher que já passou pelo processo, que teve câncer de mama, nos procure. A vida dela eu tenho certeza que vai mudar. E vale muito a pena. Pessoal, olha só, eu tinha mais 2 perguntas para fazer para a doutora, mas o nosso horário chegou, mas antes eu quero fazer um ping-pong. Vamos lá? Bora. É um ping-pong bem legal. Eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, enfim. Quem é doutora Juliana aos seus olhos? Bom, tem uma autoestima elevada, viu? De antemão já digo. Eu me acho... Vamos lá, os meus olhos. Eu me acho linda, tem que me achar, né? Se não achar, quem vai achar? Inteligente. Eu sou uma pessoa que amo a vida e não sei. Ângela lembrou de quem? Eu sou lindo, loiro. Se a gente não se acha, quem acha, né? Eu me acho uma pessoa... É porque eu digo, gente, sou lindo, loiro, olho verde, quer mais alguma coisa? Não, né? Como você se vê? Eu me vejo uma pessoa muito emotiva, assim, as coisas que eu faço, geralmente eu faço com emoção, né? E, como eu disse, né, eu choro em todas as emoções, em alegria, em tristeza, e eu me vejo uma pessoa emoção, eu me vejo muito coração. Pessoal, o que eu acho bonito é que realmente ela é essa mulher incrível quando ela vai na loja, essa mesma alegria, essa energia boa. E hoje, por falar em loja, hoje ela está toda de Loja Conexão, está linda. Obrigada. Parabéns, está super elegante. Filhos? Filhos, eu acho que razão de viver, alegria, amor. Todas as palavras boas do mundo a gente pode reunir no filho. Filho é amor incondicional, né? Eu acho que a gente só descobre o que é o amor quando a gente tem um filho. E essa distância de sua filhinha estudando na capital? A distância sufoca, é uma distância que é difícil, viu? Não é fácil, mas é uma oportunidade de crescimento para ela e estar com a família, né? Estar com o pai. A minha família toda é de lá, então é o que me dá um pouquinho de alívio, mas assim, não é fácil. Gente. Olha, gente. Olha, mas Dudé se acha, né? Olha pra aqui. Olha, câmera, ação. Gente, lindo, loiro. Olha, eu sou lindo, loiro e magro. E magro. É Dudé, ó. Se acha, né? Tem que se achar, né? Se a gente não se Gente, acha... mas olha só.
Eu digo A sempre, pessoa. não vem me falar como a professora que dizia que eu não... Não. minha filha, tu não dá para dançar, não. Hoje em dia, eu falei, não venha falar Olha, nada, que a minha autoestima é boa a e minha- não tem quem bate para baixo. As meninas na loja dizem que a minha autoestima e a de Clarinha é muito elevada. É, a minha também. Não tenho culpa, mas... Gente, eu não tenho culpa se eu sou bonita. Eu sou bonita, eu sou inteligente, então fazer o quê? Deus me fez assim. Avós, Hã? seus avós. Avós, ó. Avós eu não tive nem avô paterno nem materno. Então eu não tive a experiência de avós. O É, trabalho. trabalho, ame o que faz e você não vai trabalhar um dia na sua vida. Né? É uma frase de Confúcio, salvo engano. Então eu amo o meu trabalho e trabalho para mim não é trabalho, né? Porque eu amo e digo sempre que se 20 vidas tivesse, nas 20 gostaria de ser delegada de polícia. Eita coisa boa. Dia ou noite? Eu era muito noturna, estudava de noite, saía, gostava, amava a noite, mas trabalhei 13 anos como delegada plantonista e cansei, perdi muitas noites da minha vida e hoje dia. Hoje eu sou dia. O que te inspira? O que me inspira? Me inspira ver um desenhozinho de Ana Júlia, ler a cartazinha de amor dela. Me inspira a minha família, né, que é a minha base de sustentação. Qualquer coisa que aconteça, eu sei que eu tenho ela para recorrer. Eu tenho ali um amparo, tenho uma base. Então, minha família me inspira, faz lutar cada dia por aquilo que eu sonho, que eu almejo. Me inspira o nascer do sol, me inspira a música, então, a vida. E esses dias, Júlia morando na capital para estudar, como tem sido? O que você diria para as mães que estão passando por essa mesma situação? Eu digo que a gente tem que orientar, a gente tem que educar, acompanhar, né? Que não pode deixar lá a sorte. Embora esteja... Júlia está com família, está com pai, mas mesmo assim, eu acho muito importante estar sempre lá, acompanhando, vendo, olhando as amizades, as necessidades, né? Nunca deixar, embora esteja desenvolvendo, mas nunca deixar, sempre estar dando uma atenção. Para perceber qualquer coisa, eu estou aqui, né? Eu fiquei com muito medo porque quando ela saiu daqui, ela estudava no Colégio Montessori, é um colégio que eu amo, porque eu vejo lá um acolhimento, vejo um amor no Montessori, né? Marileide, Fabiana, os professores, tia Cris. Então, a minha filha sempre foi muito amada. E quando ela foi para Aracaju, ela foi para um colégio de referência, e eu fiquei com medo dela não acompanhar. E hoje, quando ela chegou lá, foram uma das melhores notas da turma. Ela é aluna excelência. Então, minha gratidão toda a base do Montessori. A tia Gilma, um beijo, viu? Fez a diferença na vida da minha filha. Por falar, Marileide, convidando ao vivo, quero você aqui no Papo de Varanda, viu? Para falarmos de educação, falar dessa mulher guerreira que tem mostrado, feito a diferença na cidade. Isso, e uma coisa assim que o Montessori, que eu sempre admirei muito lá, é o tratamento dado. É o tratamento, porque assim, uma coisa que eu não abro mão é isso, é de você tratar todo mundo de uma forma, assim, lá não tem diferença, você pode ser filho do médico, do doutor, não tem, eles tratam todos com amor. Eles tratam todos sem distinção e isso me deixa assim, eu ficava muito feliz. Nossa. O amor grande que o Montessori tem pelas crianças, isso... Eles tratam Clarinha lá com Clarinha estrela da Montessori, assim, Não é? E a você gente se sente muito bem, muito o amor... feliz, né? O amor. Que eles dão aos nossos filhos. Uma lindo. viagem. Viagem... Inesquecível. Não, viagem para mim, ela não importa muito o lugar, o que importa são as pessoas que estão ao meu lado. Então, viagens, eu tenho várias inesquecíveis, que foram viagens feitas com minha mãe, com meus irmãos, viagens em família, né, que eu não abro mão disso. Uma frase preferida.
Frase preferida. Onde não puder amar, não se demores, né? Tem uma outra frase, é isso. Um perfume. Perfume, Miracle, Um sonho. sonho. Ainda não realizado. Você pode falar. Um sonho não realizado. Sonho não realizado que ainda penso em realizar é viajar de carro, né, pela Europa com Júlia. Nossa! Doutora, quero te agradecer. Te agradecer por ter aceitado o meu convite, por ter aceitado o convite do Papo de Varanda para batermos esse papo incrível, onde eu tirei aprendizado, onde eu aprendi a te admirar ainda mais. Eu só tenho a palavra de hoje, é gratidão. Gratidão por ter tirado essa dúvida, principalmente falando sobre o câncer de mama, que é um assunto tão importante para as mulheres, porque há mulheres que sofrem muito. Então eu só tenho que te agradecer. Agradecer por ter falado um pouco dessa sua trajetória de vida tão linda, de ter conseguido fazer o seu concurso, sair de Aracaju, hoje morando em Paulo Afonso, e conseguir realizar um sonho que é ser delegada. Então, para que as pessoas vejam que sonhos, eles foram feitos para serem realizados. Basta você correr atrás e acreditar. Isso. Agora, o beijão para a Júlia. Fica aí à vontade. Tá bom, Dudé. Eu que agradeço esse momento, agradeço esse papo, agradeço estar aqui nessa varanda, um momento muito, muito gostoso e espetacular. Eu que, né, sua energia, sua paz, sua tranquilidade, suas palavras, né, que eu vou sempre, né, compro sempre em Dudé e além de ir lá comprar, eu tenho ele como amigo, né, onde a gente conversa, onde recebo conselhos. E que é uma pessoa maravilhosa. Não podia deixar de estar aqui com você. Muito obrigada, viu? E Eu Júlia, que agradeço. minha filha, Querem brindar, gente? eu te amo. Saúde. Júlia. Júlia, meu amor. Te amo, te amo, te amo. Eu sei que a saudade é grande da mãezona, né? Eu sei o quanto você é apegada. Mas é uma nova vida, é um aprendizado novo. Então isso é muito bom. É muito bom. Eu lembro quando o Luhique foi morar em Aracaju, eu sofri demais. Mas assim, hoje ele é outra pessoa. Hoje ele é responsável, aprendeu. Eu tive que mudar de casa em Paulo Afonso, porque eu não podia passar no quarto de Júlia e ver e olhar que ela não estava ali. Eu só chorava. Todas as vezes que eu passava na porta do quarto dela e que via que não estava, era uma sensação tão ruim que eu falei bem assim, não, aqui eu não moro mais, aqui eu não fico mais, né? Um beijo à vozinha, um beijo à Joselma, que foram as minhas vizinhas, a Nath, um beijo a vocês, amo vocês, mas assim, eu não aguentava, era uma dor tão grande quando eu passava, eu falei, é quarto vazio, cadê? Não, e tudo ali, e eu mudei. É porque não dá para contar uma história de uma vaquinha, que às vezes é preciso empurrar a vaquinha. Eu empurrei, saí desse imóvel, fui para um outro, para justamente... É uma história grande, mas não vai dar tempo de contar essa história da vaquinha, mas era uma história linda. Conte, dá tempo sim. Dá tempo sim? Tá bom. Fica à vontade. Tinha um mestre, certa vez ele viajou com seu discípulo, e ele passava por vários locais do mundo, né, fazendo visitas, e certa vez ele passou por uma casinha, e viu um lugar muito árido, não tinha nada, não tinha plantação, não tinha nada, só viram uma vaquinha. E tinha as crianças brincando, a maioria das crianças estavam sem sapato, só com a roupinha de baixo. E eles pediram para entrar naquela casa. Entraram, foram bem recebidos, tomaram um café e perguntaram, de que é que vocês sobrevivem? Porque aqui não tem nada. E aí o dono da casa falou, a gente vive da vaquinha a gente tira o leite, a gente vende o leite, a gente faz o queijo, a gente vive dessa vaquinha. E aí quando o discípulo saiu com o mestre falou, jogue aquela vaquinha no precipício. Mas mestre, jogar a vaquinha, jogue, não estou dizendo jogue a vaquinha. E aí o discípulo jogou. Mas o discípulo ficou com aquela culpa, né, na cabeça, falou bem assim, meu Deus, como é que eu fiz isso com essa família? Jogar a vaquinha, que era justamente o sustento deles, e foi embora, mas o discípulo nunca ficou satisfeito com aquilo. E aí ele largou o mestre.
7 anos depois, ele voltou. Quando ele voltou para aquele lugar para ver como é que estava aquela situação daquela família, que ele tinha feito jogado aquela vacina, até hoje carregava a culpa. Quando chegou lá, viu uma casa muito linda, já estavam maiores, mas todo mundo bem vestido, plantações, arborizada. E aí ele não, coitado, a consciência pesou mais ainda. Falou bem assim, meu Deus, eles tiveram que vender a casa porque a vaquinha eu joguei no precipício. Mas não, quando ele entrou lá, eram os donos da casa os mesmos, falaram, sabe o que aconteceu? A nossa vaquinha caiu no precipício. E como a vaquinha caiu no precipício, a gente teve que plantar, a gente teve que arranjar outros meios de vida e hoje a gente conseguiu muita coisa. Então, muitas vezes a gente se apega a uma coisa que não é nossa e tem medo de empurrar a vaquinha. Então, quando eu digo a gente tem que empurrar uma vaquinha, eu ainda tenho muita vaquinha para empurrar na vida. tenho. Então, que a gente empurre as nossas vaquinhas. Quando eu falo empurrar a vaquinha, é uma amizade que não é uma amizade que não é saudável, seja um relacionamento, seja um trabalho, não uma amizade tóxica. Então, empurre a sua vaquinha, né? Como eu digo, né, eu acho que cada um tem uma vaquinha, cada um pense no seu íntimo, aquilo que lhe atrasa, aquilo empurra a sua vaquinha, que às vezes a gente pensa que é uma coisa que vai ser boa, mas se a gente empurrar, a gente vai ter uma coisa muito melhor na frente. Né? A gente vai ser muito mais feliz. Que bom, então. Olha como é bom. Pessoal, todos sabem que eu termino sempre com uma frase bíblica. Hoje eu quero deixar uma frase que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim, toda lágrima cessará dos teus olhos, não haverá choro, não haverá dor. Então confie que tem um Deus que cuida de você. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Duda, eu que agradeço. E um beijo a todos, boa noite. Pessoal, boa noite, brigadão. E próxima quarta tem Elinho Ventura batendo super papo conosco. E não esqueçam, dia 23, 24 e 25, segundo Jeep Indoor de Paulo Afonso, Copa Agrestão 4x4. E brigadão a todos e boa noite, fique na santa paz de Deus. Amém.